Texto bíblico, glória a Deus. Eu quero agradecer ao pastor Ivanildo, me corrija se eu estiver errada, e a pastora Márcia, glória a Deus, os líderes desta obra. Então eu sou grata a Deus nessa noite pela vida dos pastores, sou grata nessa noite pela vida da irmã Vanessa, que estava aqui ali, glória a Deus, que me fez o convite, desde o primeiro dia que nós nos falamos, ela me fez o convite com muito carinho, com muito respeito, então eu quero louvar a Deus pela sua vida, eu quero louvar a Deus pela vida das irmãs que nos recepcionaram ali na porta também com muito carinho, glória a Deus, pela vida das minhas irmãs que estão me acompanhando nessa noite, a minha irmã Mari, glória a Deus, a minha irmã Karina, a irmã Vanessa falou nessa noite sobre amizade, né? Ela falou, quem tem amiga aí, glória a Deus, e as minhas estão aqui nessa noite. E eu sou grata a Deus pela vida delas. Eu sou grata a Deus também, minhas irmãs, pela vida, me corrija se eu estiver errada, pela vida da nossa irmã Nenis. Isso, que coisa linda, meus irmãos. Que coisa linda. Ainda que ela não dissesse nada, a gente apanharia. O meu pastor costuma dizer que o nosso testemunho prega. E é verdade. O testemunho da nossa irmã Nenis nessa noite pregou sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Eu quero, por favor, que você abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, bendito seja o nome santo do Senhor. Após os meus agradecimentos, e enquanto você procura o texto bíblico, eu quero me apresentar a vocês nessa noite. O meu nome é Mariana, eu sou diaconisa ali no ministério, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Família Cristã, aonde eu congrego um pouco mais de 11 anos, sou casada, tenho um filho de 9 anos, chamado Pedro, para a honra e glória do Senhor. E hoje eu vim aqui cultuar a Deus juntamente com vocês. Bendito seja Deus. Isso. Livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Bendito seja Deus. Vamos estar lendo no versículo 19 e 20, todos juntos. Bendito seja o nome santo do Senhor. Que diz assim a palavra do Senhor. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. Foram comprados por um preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. 19, mais uma vez, por favor. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. Foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Bendito seja Deus. Aleluia. Muitas palavras foram liberadas sobre as nossas vidas nessa noite. E glória a Deus por isso, porque o Senhor já falou conosco nessa noite de forma poderosa. Eu recebi a minha parte. Glória a Deus, mas o Senhor quer continuar falando aos nossos corações. E eu creio que o Senhor não lhe trouxe aqui somente para cumprir um protocolo de um culto na sua agenda. Eu creio que o Senhor não nos trouxe aqui para cumprir uma obrigação, mas se o Senhor trouxe a mim e a você nessa noite, homem, mulher e criança, é porque o Senhor quer falar sobre os nossos corações nessa noite. Bendito seja Deus. E como eu disse anteriormente, muitas palavras foram liberadas sobre as nossas vidas. Nós declaramos nessa noite também que o Senhor é provedor.
Declaramos nessa noite que Ele é escape, que Ele é livramento, que Ele é um Deus de cura. Nós declaramos nessa noite que Ele é a cura, Ele é a própria cura. Louvado seja o nome santo do Senhor, mas o Senhor quer continuar ministrando sobre os nossos corações. E este texto que foi dado como base para esta noite é um texto que fala, literalmente, meus irmãos, sobre conserto. É um texto que fala sobre correção. Embora o versículo 19 e versículo 20, muitas vezes é utilizado somente para falar do corpo, quando nós iniciamos o capítulo 6, e nós vamos descorrendo os versículos, nós vamos ver que Paulo está aqui exortando o povo de Deus. Não é o povo do mundo. Paulo não está corrigindo o povo do mundo. Paulo não está consertando, trazendo o conserto para o povo do mundo, mas Paulo está exortando o povo de Deus. Paulo está exortando a igreja do Senhor. E ele vem exortando, corrigindo os cristãos, dizendo que aquilo que era feito na intimidade os afetava seriamente, espiritualmente. Aqui ele está se referindo, meus irmãos, ao pecado sexual mesmo. Se você tiver tempo na tua casa, medite neste texto. 1 Coríntios capítulo 6, Paulo está corrigindo a igreja do Senhor a respeito do pecado sexual. Não é nada mais, nada menos do que isso. Mas eu quero me ater a este texto nessa noite, e para este momento, o cuidado e zelo para que nós temos que ter com nós mesmos. Porque Paulo está se referindo aqui ao cuidado, ao conserto que nós temos que ter, ao cuidado com os pecados, ao cuidado com aquilo que pode nos afastar do Senhor. E muitas vezes nós imaginamos, irmã Vanessa, que são grandes coisas que podem nos afastar do Senhor. É um pecado da imoralidade sexual, nós imaginamos que somente isso pode nos afastar do Senhor. Mas, mediante a tudo aquilo que o Senhor disse aos nossos corações nessa noite, eu quero dizer para a igreja do Senhor, para as irmãs e irmãos que me escutam nessa noite, que não é somente esse tipo de pecado que pode nos afastar do Senhor, mas a mentira nos afasta do Senhor. A angústia, muitas vezes transformada numa perturbação terrível, e muitas vezes que nós não conseguimos controlar, porque a palavra do Senhor diz que nós precisamos ter domínio próprio, nos afasta do Senhor. A mágoa, o ressentimento, o ódio, o rancor, nos afasta do Senhor. Aquilo que para mim e para você pode ser tão pequeno, pode nos afastar do Senhor. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer para mim e para você, que Ele nos quer cada vez mais perto, cada vez mais próximas do Senhor. Bendito seja Deus, desde o momento que eu entrei por essas portas, assim como foi dito a nossa irmã Vanessa, preste atenção nos detalhes. Então se atente a esta palavra nessa noite. Eu estou atenta aos detalhes desde o momento que eu entrei por essas portas. Não somente às vestimentas, mas aos detalhes. Aos detalhes, eu estava ali lendo um mural aqui, falando com a minha amiga a respeito de cada frase. E quando nós iniciamos, nós nos preparamos para um culto, nós estamos diante da presença do Senhor, bendito como a nossa irmã Vanessa disse, nós oramos, nós jejuamos, nós consagramos ao Senhor. E para mim estar aqui com os irmãos nessa noite, eu também realizei um propósito por esse culto. Eu jejuei pela vida de cada um de vocês, eu orei pela vida de cada um de vocês. E eu quero dizer à igreja do Senhor nessa noite, o Senhor nos trouxe aqui para nos trazer para mais perto dele. Eu não sei aquilo que você veio buscar, eu não sei aquilo que você veio pedir, eu não sei a necessidade da tua alma, a necessidade do teu coração, mas eu quero lhe dizer nessa noite que o Senhor está entregando para cada um de nós uma porção dobrada, porção essa de força, de alegria, de coragem, porque muitas vezes nós estamos na presença do Senhor, mas nós estamos sem coragem. Foi ministrado aqui, meus irmãos, sem ousadia. As lutas, os desafios que nós vivemos são tantos, que nós
pegamos a nossa fé e nós deixamos um pouco de lado. Pegamos o nosso Jesus, pastor, e colocamos um pouco de lado. Senhor, fica aqui um pouquinho. Algumas palavras são liberadas sobre as nossas vidas, mas as tribulações são tantas, as enfermidades são tantas, as angústias são tantas, que nós esquecemos daquilo que o Senhor um dia liberou sobre nós. Nós esquecemos da chamada, do propósito. Nós esquecemos daquilo que o Senhor tem conosco. Esquecemos. E não porque não queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós, mas simplesmente porque muitas vezes, pastora Márcia, nós somos sufocadas. Sufocadas por aquilo que nós vivemos. Somos sufocadas muitas vezes pelas angústias e pelas tribulações. Mas eu quero lhe dizer nessa noite que o Senhor está aqui. E Ele te trouxe, me trouxe aqui para lhe dizer, para me dizer: não deixe Ele mais de lado. Se por algum momento do teu caminho, se por algum momento, algum dia dessa semana você pegou o seu Jesus e encostou de lado, negligenciou as oportunidades de estar na presença do Senhor, se por algum momento você negligenciou o teu momento de intimidade com o Senhor, Ele me trouxe aqui para lhe dizer: não negligencie mais. Não negligencie mais, porque quando nós negligenciamos algo, nós acabamos descuidando. Foi dito aqui pela nossa irmã Vanessa. Este culto é intitulado pelo culto Outubro Rosa, que nós sabemos exatamente para aquilo que é dito, e é como foi dito por ela, é feito neste mês por muitas igrejas, a maioria das igrejas. Por quê? Para conscientizar as mulheres do cuidado. E assim como foi dito por ela, o cuidado não tem que ser feito somente no mês de outubro. É um mês específico para conscientizar. Assim como tem o mês amarelo, assim como tem o mês de novembro. Eu quero lhe dizer nessa noite, assim como nós lemos aqui, muitas vezes nós negligenciamos a nossa vida espiritual. Assim como nós negligenciamos o cuidado com o nosso corpo físico, negligenciamos o cuidado com a nossa saúde emocional também. Vai aparecendo gatilhos, sabe? E nós não conseguimos perceber que a nossa vida está num declínio emocional, que a nossa vida está num declínio espiritual. E o tempo que nós muitas vezes dedicávamos em oração, já não importa mais. Deixamos de dedicar. O tempo que nós dedicávamos em leitura da palavra, em conhecer ao Senhor, não dedicamos mais. O tempo que nós dedicávamos em conhecer a Deus através do jejum, nós não passamos mais. Porque se você não sabe, o jejum é para santificar a minha e a tua vida. Nós podemos sim estabelecer algum propósito para esse jejum. Mas o jejum nada mais é para nos aproximarmos do Senhor. E aquilo que era importante passa a não ser mais importante. Aquilo que um dia nós valorizávamos, agora não valorizamos mais. Mas o Senhor me trouxe aqui, o Senhor te trouxe aqui para dizer para mim e para você: é noite de nos levantarmos diante da presença do Senhor. É noite de nos fortalecermos na presença do Senhor e sermos abastecidos. Aleluia, glória a Deus. Paulo, ele foi um dos maiores pregadores. O maior, Jesus. Mas um dos maiores ensinadores também foi Paulo. Ele deixou vários ensinamentos, direcionamentos para a igreja do Senhor. E a palavra do Senhor também vai nos dizer, meus irmãos, que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, vamos nos cuidar um pouco mais. Talvez não seja essa a palavra que você desejava ouvir nessa noite.
Mas eu tenho certeza do Deus que fala comigo. Eu tenho certeza do Deus que fala, que se manifesta, que se revela. E desde o momento que eu entrei por essas portas, o Senhor está presente neste lugar e Ele está falando conosco, Ele está se manifestando. Eu já vi mulheres em lágrimas aqui nessa noite, não é por causa de um irmão, mas é porque o Senhor está aqui falando aos nossos corações. Então, se estamos de pé na presença do Senhor, vamos cuidar um pouco mais, para nós não cairmos, para o nosso coração não se inclinar, para que nós não venhamos permitir que as nossas emoções dominem o nosso coração. Nós precisamos a cada dia sermos mulheres direcionadas pelo Espírito de Deus, e não mulheres dominadas pelas emoções. Aleluia, glória a Deus. Eu não tenho dúvida que eu estou falando aqui com mães de oração, com mulheres que guerreiam pelas suas casas, pelas suas famílias, pelos seus casamentos. Eu não tenho dúvida que o Senhor está falando nessa noite com mulheres que estão orando há tanto tempo estão dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor está dizendo para você nessa noite: eu estou te ouvindo, só permaneça de pé, não baixe a tua guarda, não recue. Aleluia, glória a Deus. O adversário da minha e da tua alma só está esperando um vacilo meu e teu. Não é muita coisa. Não é um grande tropeço. Não é um grande declínio. Não, é somente uma falha. É somente um vacilo. É somente uma fala, talvez uma palavra. Uma palavra seja o suficiente para você liberar, ou para que venha de encontro à sua vida para te desestabilizar, para tirar o teu foco, tirar o teu propósito, roubar os teus olhos do Senhor, te tirar da fiação. Mas há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, porque Ele é o dono da minha e da tua vida. Ele é o regente dos nossos dias. Ele é o dono desta casa de oração. É o dono das nossas vidas. Ele é onisciente, onipresente. É o príncipe da paz. É o Pai da eternidade. É um Deus que cuida, um Deus que zela. Eu quero lhe dizer nessa noite que se o Senhor te trouxe até aqui, Ele te fortalece, Ele te sustenta, Ele te fortifica. Nós ouvimos aqui testemunhos, e baseado naquilo que nós ouvimos e no tema deste culto, eu conheço 2 pessoas que tiveram câncer de mama. A minha tia, que não precisou passar por cirurgia, mas realizou somente a quimioterapia, e o nome do Senhor foi glorificado. E tenho a minha vizinha, que nós já realizamos culto lá. Crente, mulher de Deus, mulher de oração. Mas assim como foi dito pela nossa irmã Vanessa, existem coisas que o Senhor não vai fazer. E não porque Ele não é Deus, ou porque Ele não nos ama, ou porque Ele não tem o poder. Mas como foi dito, existe um processo para mim, um processo para você, um processo para você. São diferentes. E existem coisas que o Senhor nos permite passar mesmo, ainda que nós não entendamos. E ela passou por um processo doloroso demais. Muito doloroso. Quimioterapia, já uma senhora de idade. A retirada do seio, a qual permitiu também que ficasse muitas sequelas. E já deve ter uns 2 anos que ela está nesse processo. Já não tem o seio, mas ainda dói muito, principalmente no frio. Dói muito, ela sente muita dor. Ela não consegue levantar o braço direito. Coisa terrível, irmãos. Mas mulher de Deus, ela continua adorando. Ela continua glorificando. Nós fizemos um culto no lar dela. E como foi
realizado ali pela nossa irmã Nenes, testemunho, meus irmãos. Testemunho vivo, porque em determinado momento do culto, ela com problema nas pernas, com esse problema no braço por conta da falta do seio. Em determinado momento, irmã Vanessa, ela começou a marchar na sala da casa dela. E eu falei, meu Deus do céu, o que é o meu problema? O que é a minha dificuldade? Porque mesmo em meio à enfermidade dela, a circunstância, ela continua adorando, ela continua exaltando. E ela diz assim para mim, Mariana, eu não sei quando Jesus vai voltar. Eu não sei quando Ele vem me buscar, mas eu peço para Ele que eu esteja preparada. Que eu esteja preparada, que eu esteja preparada. Essa é a preocupação dela. Com seio ou sem seio. Com saúde ou sem saúde, ela precisa estar preparada. Para quando o noivo vier buscar, ela está pronta. Aleluia, glória a Deus. E essa é uma mensagem para mim e para você nessa noite também. Esteja pronto, esteja pronta. Se você está orando, ore ainda mais. Se você está buscando, busque ainda mais. Se você está desfrutando da presença do Senhor, continue desfrutando. Quando você vier à casa do Senhor, independente da luta, da circunstância, da situação que você esteja dizendo, saia da tua casa, Senhor, eu estou indo te adorar. Eu estou indo engrandecer o teu nome, receba o meu culto, receba a minha adoração. Satanás não vai atrapalhar o meu culto, a minha entrega. Quando você entrar por essas portas, Senhor, tu me conheces. Examina o meu coração nessa noite. Conheces tu bem o meu interior. E eu não aceito, Senhor, sair da tua casa da mesma forma que eu entrei. Declare, você está diante da presença do grande. Aleluia. O Senhor disse fortemente ao meu coração, enquanto eu estava preparando esta mensagem no decorrer desta semana, o Senhor falava ao meu coração, que nós, pastora Márcia, eu, Mariana, sou a minha prioridade também. A senhora tem que se colocar como prioridade. As minhas irmãs, a cada um que está aqui também tem que se colocar como prioridade. Porque acabamos deixando a nossa vida, segundo plano. Cuidamos de tudo. Cuidamos da casa, cuidamos dos filhos, cuidamos da casa do Senhor. Trabalhamos fora, trabalhamos dentro de casa. Mas quando chega na nossa vez, no nosso momento, vai o que sobra, vai o que dá. E o Senhor falou comigo, não. Você é a sua prioridade também. Você precisa se cuidar. Assim como foi dito, assim como está escrito aqui, porque eu li. Cuide-se. Cuide-se, para que não caia em todos os sentidos. Cuide da sua saúde emocional. Cuide da sua saúde mental, emocional, psicológica. Cuide do seu casamento, da sua família. Preserve o seu lar. Você é homem, você é mulher. Tem homens aqui no nosso meio. Preserve, guarde o teu casamento, varão. Blinde a tua casa de oração. Cubra a tua esposa, os teus filhos de oração. Aleluia, glória a Deus. Cuide-se. Cuide-se. Nós precisamos nos cuidar, precisamos nos preservar. Precisamos nos atentar para nós mesmos. O nosso corpo deve ser tratado com reverência, pois é templo e morada do Espírito Santo, assim como nós lemos aqui em 1 Coríntios 6:19. E por sermos templo do Espírito Santo, nós não podemos nos contaminar, meus irmãos. Não podemos, é uma palavra dura, mas é o tema. E eu não posso fugir daquilo que o Senhor me entregou. Nós somos templo. E aonde existe luz não pode existir trevas.
De onde jorra uma água limpa, não pode jorrar uma água suja. Nós precisamos a cada dia, constantemente, buscar no Senhor purificação. Senhor, limpa a minha alma, lava o meu interior, me transforma, Senhor, para que eu possa honrar e glorificar o Teu nome em tudo que eu fizer. Em tudo que eu fizer. Quando eu estou em um momento de oração com meu filho e orando por ele, eu oro, eu falo, Senhor, não permita que o meu filho futuramente diga, a minha mãe era uma excelente mulher de oração na igreja. Era crente na igreja. Ela cuidava das mulheres na igreja. Ela abraçava, acolhia, amava na igreja. Mas dentro de casa a minha mãe deixava a desejar. Dentro de casa a minha mãe estava em falta. Que Deus nos guarde disso. Que Deus nos livre dos nossos filhos olharem para nós e falar assim, ó, lá dentro da igreja era uma bênção, nota 10. Mas no reservado, na intimidade, era só o sangue do Cordeiro. Que Deus nos livre, mulheres, as casadas, dos nossos esposos olharem para nós e falar assim, lá é uma bênção, canta, prega, profetiza, ora, declara, mas dentro de casa é só misericórdia. Que nós possamos dar bom testemunho por onde nós passarmos. Que o brilho do Espírito venha resplandecer através das nossas vidas. Eu declaro nessa noite, e se você crer, recebe, que você será a diferença por onde você passar. O nome do Senhor será glorificado através da tua vida. Por onde você passar, você não precisará dizer, eu sou crente, eu sirvo ao Senhor. Não, vão dizer para você é crente? Você serve ao Senhor? Por onde você passar, o nome do Senhor será glorificado. Por onde você passar, você será testemunho. Assim como as nossas irmãs aqui foram testemunhos para nós. É tempo de nós cuidarmos de nós um pouquinho mais. De nós olharmos para nós mesmos, para olharmos para nós mesmos com mais atenção. E ver o que ainda podemos fazer. Nós estamos no dia 25 de outubro. Estamos na reta final do ano. E a pergunta do Senhor para a igreja dele nessa noite, homens, mulheres, crianças, jovens, é: o que você pode fazer ainda mais? O ano ainda não acabou. O que dá para você se dedicar um pouquinho mais? Seja para a nossa vida espiritual, seja para o nosso lar, a nossa família, seja para a sua profissão, eu não sei, mas o que dá para você fazer ainda mais? O ano ainda não acabou. O Senhor me trouxe aqui para dizer para vocês nessa noite, para mim também, ainda dá tempo. Ainda temos tempo, aleluia, glória a Deus. O Senhor ainda está nos dando um pouquinho mais de tempo, irmã Vanessa. Para nós nos dedicarmos um pouco mais, pastor. Para termos mais um pouquinho de cuidado. Um pouquinho mais de zelo. Aleluia. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você se cuidar. Ainda dá tempo de você zelar daquilo que o Senhor lhe confiou. O que o Senhor tem confiado em tuas mãos? O que o Senhor tem confiado a você, mulher? O que o Senhor tem confiado a você, varão? Eu não estou falando de cargo. Eu não estou falando de departamento no ministério. Muitas vezes o Senhor nos confia uma vida, para nós orarmos por uma pessoa, para nós sermos ouvidos para uma pessoa. O Senhor tem confiado a você os seus filhos. O Senhor tem confiado a você a sua profissão. O que o Senhor tem confiado a você? Dá para se dedicar um pouquinho mais? Faça com excelência. Faça com excelência aquilo que o Senhor tem confiado a você. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Um recado para o seu coração. Mateus 6, 28, por favor. Aleluia.
Bendito seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Aleluia! Se Deus cuida dos lírios do campo, que dirá de nós que somos a obra perfeita do Senhor, a criatura perfeita. Aleluia! E não sou eu que estou dizendo isso, mas é a palavra do Senhor que fala no livro de Gênesis, que quando o Senhor criou tudo, Ele terminou toda a sua criação, Ele viu que era bom. Mas quando Ele criou o homem, não era bom não, era muito bom. Muito bom, é o Senhor quem diz, é a palavra dEle que diz. Então, por favor, creia na palavra que é liberada neste altar. O Senhor está cuidando de você nos mínimos detalhes. O Senhor é aquele que cuida da tua casa, da tua família, do teu ministério, da tua saúde. O Senhor é aquele que te veste, que te calça. O Senhor é aquele que preserva a tua saúde. Não permita que Satanás venha te consumir de medo, de angústia, de aflição. Não permita, Ele cuida. Ele cuida de ti. Ele cuida dos teus. Ele cuida de tudo aquilo que pertence a ti. Ele cuida. Ele cuida, Ele não deixa faltar. Ele provê. Ele mantém, Ele sustenta. Aleluia, glória a Deus. Ele cuida de tudo aquilo que você precisa. E por que Ele cuida? Porque Ele é Pai. E como Pai, Ele se preocupa com os teus filhos. E aquilo que é importante para mim e para você, é importante para Ele também. Aleluia. Lucas 8, 3. Aleluia. Lucas capítulo 8, versículo 3. Vai nos dizer assim: Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras mulheres lhe serviam com seus bens. Esse texto vai nos falar e nos relatar exatamente que existiam mulheres no ministério de Jesus. E por que eu quero me ater a isso? Porque nós estamos vendo aí que a mulher no mundo afora está perdendo o seu valor. Está perdendo cada vez mais o seu valor. Mas desde a antiguidade, lá atrás, da época de Jesus, o Senhor já mostrava a importância que nós tínhamos. A palavra do Senhor vai nos dizer que as mulheres eram as principais mantenedoras financeiramente do ministério de Jesus. Então talvez você tenha ouvido, talvez tenha uma voz soprando em teu ouvido, talvez tenha sido enxertado algo em teu coração que você não tem valor, que você não tem importância. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: você é importante. Para mim você tem valor. E um preço que você nem imagina. Aleluia, glória a Deus. Para mim você é importante. Provérbios 31. Aleluia, glória a Deus. Provérbios 31. Esse capítulo, meus irmãos, o capítulo inteiro, também eu deixo para a meditação das irmãs. Nossa irmã Nene já está no caminho. Glória a Deus. Mas eu deixo para todas vocês porque nós ouvimos falar bastante, principalmente em culto de mulheres, um versículo específico que fala: mulher, quem achará o teu valor, né? A mulher de Provérbios. Mas em um estudo eu estava meditando, e a mulher de Provérbios é tão valorosa, não somente para o Senhor,
mas porque ela é completa. É uma mulher sábia, é uma mulher que edifica, que constrói, que levanta. Não é uma mulher que deixa-se dominar pela preguiça, pelo desânimo. É uma mulher corajosa, ousada. E o Senhor nessa noite está dizendo para mim e para você, assim como foi ministrado também no louvor, assim como foi liberado sobre as nossas vidas, eu estou levantando mulheres corajosas, aleluia, mulheres ousadas diante da presença dEle. Por quê? Porque muitas vezes Satanás quer nos deixar, minhas irmãs, acuadas. Eu não sei quanto tempo, quantos anos, quantos meses, quantos dias as irmãs que aqui estão presentes ou os meus irmãos servem ao Senhor. Mas muitas vezes, pastor, nós temos 1 ano de casa que servimos ao Senhor, 5 anos, 10 anos, 15, 30, 40 e por aí vai. E nós estamos aqui, ó, escondidos, acuados, presos, limitados. E não é porque o Senhor nos quer assim, mas é porque Satanás nos coloca em uma posição muitas vezes onde nós nos permitimos. Que posição é essa? De medo, de opressão, de não viver na totalidade aquilo que o Senhor tem. Mas o Senhor me trouxe aqui, te trouxe aqui nessa noite, para lhe dizer, para me dizer, te levantei, te escolhi, te chamei, aleluia, glória a Deus, para a honra e glória do meu nome. Então, querendo Satanás ou não, se levantando o inferno ou não, vai se cumprir sobre a tua vida aquilo que o Senhor quiser. Aleluia! O inferno vai se levantar, meus irmãos. Satanás vai se levantar com grande fúria. Eu tenho certeza que para este culto acontecer, houve alguns embaraços, alguns impedimentos. Não é diferente lá onde eu congrego. Todas as vezes que nós estabelecemos algum propósito, diante da presença do Senhor, o inimigo se levanta com fúria. Por quê? Porque nós queremos chamar a atenção de Deus, não é do homem. Nós queremos alcançar o coração do Senhor. Nós queremos alcançar vidas. Qual é o desejo do coração da igreja do Senhor? É que vidas sejam alcançadas, é que corações sejam ministrados. Mas Satanás quer ao contrário. Quer completamente ao contrário. Então, se você estabelece um propósito, um plano, um objetivo, ele vai lutar contra. Mas o Senhor está dizendo nessa noite, seja firme, seja perseverante, não olhe para trás, não pare no caminho, não baixe a guarda, se revista de toda a armadura espiritual, Efésios 6, capacete, couraça, aleluia, espada, escudo, sandália, se revista a cada dia na presença do Senhor. Eu quero te convidar nessa noite a dizer ao Senhor, eu não vou me baixar, eu não vou me render, eu não vou recuar. Senhor, diante da tua presença eu vou prevalecer, eu vou permanecer. Por quê? Porque tudo que o inimigo quer é que você se contamine. Eu costumo dizer, pastora Márcia, que Satanás não coloca algo em nosso coração de imediato. Para ele colocar algo em nosso coração, nós precisamos pensar a respeito. Uma vez que nós pensamos, nós não repreendemos, aquilo vai agindo e desce para o nosso coração. Então eu creio e eu declaro nessa noite sobre a minha e sobre a tua vida. O Senhor está guardando e blindando a minha mente e a tua mente, o meu e o teu coração, para que todos os dardos inflamados do maligno caia por terra. Todo pensamento contrário de desistência, de desânimo, tudo aquilo que o inimigo possa usar para te desestabilizar, para te fazer olhar para trás,
caia por terra em nome de Jesus. E que você esteja revestida do poder de Deus, revestida de toda a armadura espiritual, cuidando-se, olhando para si mesmo e dizendo: eu sou a minha prioridade, o Senhor é o centro das nossas vidas. Nós concordamos com isso? Que Ele é a prioridade. Nós concordamos com isso nessa noite. Ele é a prioridade, Ele é o centro. Mas nós precisamos também olhar para nós mesmos com mais atenção. Precisamos olhar para nós mesmos com mais atenção. Eu te convido neste momento a se colocar de pé. Bendito seja Deus. Assim como eu disse anteriormente no início dessa mensagem, Paulo está corrigindo os cristãos severamente acerca do pecado, acerca da contaminação. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: preserve-se, cuide-se, para que você não se contamine. É culto rosa, conscientização do Outubro Rosa, consequentemente do câncer de mama, sim. Mas eu creio e eu percebi que é um culto completamente espiritual. Aleluia. Um culto que o Senhor fala, se manifesta, se revela. Aleluia, glória a Deus. E aquilo que precisava ser dito sobre o tema Outubro Rosa já foi dito. Mas o Senhor nos trouxe aqui para nos dizer: preserve-se, cuide-se, fortaleça-se cada vez mais na minha presença. Eu te fortaleço, diz o Senhor. Eu te sustento. Aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que talvez por alguma circunstância, alguma coisa aconteceu, ou tenha acontecido que tenha abalado a tua fé, abalado as tuas emoções, abalado a tua saúde emocional. Eu quero orar por você que ouviu essa mensagem, ouviu os louvores, ouviu tudo aquilo que foi dito, e a única coisa que você tem dito em teu interior é: eu estou sem forças. Eu quero orar por você que talvez eu não citei aqui o motivo, a causa, mas que você reconhece de todo o teu coração que você precisa de uma oração. Eu acredito que a oração é um dos melhores presentes e maiores presentes que nós podemos dar a alguém. Maior presente. E eu quero te presentear nessa noite com uma oração. Se você reconhece nessa noite que precisa dessa oração, eu te convido a vir até aqui à frente, a se despir de vergonha, a se despir de tudo aquilo que possa te atrapalhar. Se você reconhece nessa noite que precisa um pouco mais da presença do Senhor, eu te convido nessa noite a vir até aqui. Eu te convido nessa noite a colocar as tuas mãos sobre o teu coração. Toda a igreja, feche os teus olhos. Coloque as tuas mãos sobre o teu coração nessa noite. Vamos orar. Você que precisa de oração por uma causa específica, vem até aqui à frente. Senhor, nessa noite eu apresento a tua igreja, Pai, o teu povo, os teus filhos, Senhor Deus, e as tuas filhas. Eu oro, Senhor, por cada um dos meus irmãos. E nessa noite, Senhor, eu declaro, Senhor, sobre essa igreja. Eu declaro, Senhor Deus amado, sobre a vida dos líderes dessa obra, a bênção do Senhor.
Eu declaro, Senhor Deus amado, porção dobrada do teu Espírito, de força, coragem, ousadia. Meu Deus, eu declaro sobre a vida do pastor Ivanildo, sobre a vida da pastora Márcia, a cada dia, Senhor Deus amado, crescimento, um crescimento que não é dado por homens, mas é dado pelo Senhor. Abençoa nessa noite o lar, a casa, a família, o trabalho, a saúde, as finanças. Meu Deus, a cada coração que aqui está, que possa ser alcançado pela tua presença, que sejam alcançados pela tua palavra, pelo poder que é no teu nome. Senhor, eu declaro nessa noite, eu lhe peço nessa noite, Senhor, visita mentes, visite, Senhor Deus, nessa noite corações, Pai. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. Se precisar, é só clamar. Não preciso de banalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é só religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de normalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é só religiosidade. Eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Eu não quero algo de momento, eu quero relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é só religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai.
cabeça à planta dos pés. Que o Senhor